Bom, para começar a história, vamos aqui fazer as honras da casa, dizer que Deus da Música recebe com muito júbilo nosso professor de comunicação. Deixa eu até perdi aqui as estribeiras que eu tinha, as anotações todas aqui, mas espero não morrer de apneia falando a quantidade de títulos que o professor tem. Professor de produção fotográfica, jornalismo, publicidade, propaganda, artes visuais e de pós-graduação, direção de arte, cinema e vídeo do Centro Universitário de Belas Artes. Mas não só isso. Diretor, roteirista e pesquisador das séries 100 anos de samba e os 80 anos, os anos 80, os canais Brasil, Curta e Viva. Assina também os livros importantíssimos. Teletema, História da Música Popular através da teledramaturgia brasileira com Vicente Villari. E Quem Tem um Sonho Não Dança, Bete Balança, não, isso é outra coisa. Quem Tem um Sonho Não Dança, Cultura Jovem Brasileira nos anos 80. Muito bem, professor, eu consegui, é porque eu nado, então eu tive fôlego para falar todos os seus títulos, toda a sua experiência, ainda bem. Que bom. Se eu não estivesse treinando, eu estava perdido. Se eu tivesse que ler o seu, eu ia ficar muito mais tempo aqui. Imagina. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu te perguntar, professor. Eu vou parar de chamar o professor em breve, fica tranquilo. Vou chamar de Guilherme. Falou, Guilherme. Guilherme Bryan, eu só não vou te perguntar se você é irmão do Paul Bryan, que cantava Listen, que ele era o Sérgio Sá. E o Sérgio Sá, o falecido Sérgio Sá, que era um grande músico, um grande artista, ele tinha esse pseudônimo. Mas o Bryan não é pseudônimo, né? Você é Bryan de verdade, você é gringo? Não, eu nasci em São Paulo, mas meu pai é de uma família de Americana no interior de São Paulo, que chama Americana justamente porque a família veio dos Estados Unidos. Na verdade, eu fui atrás da origem da família. A família veio da Irlanda, daí fugindo, foi para os Estados Unidos, e daí dos Estados Unidos veio para o Brasil e foram um dos fundadores dessa cidade no interior de São Paulo chamada Americana. Então, que curioso, não sabia. É um nome irlandês. É um lugar de calçados. Paul Bryant, inclusive, porque tinha um temudo que se perdeu ao longo da história. Ao chegar no Brasil, perdeu esse temudo. Mas originalmente era Bryant. Bryant. É que existe o Brian com I e o Brian com Y. Então. E por isso que, inclusive, gera uma confusão o fato de não ter o T, né? Porque daí se pronunciaria Brian, de algum modo. Mas como tinha esse T, muita gente me chama de Bryant. Então tá bom. Então você é irmão do Brian, é primo do Bryan Adams, e ele tá tudo certo. Total, que também é com Y. Vamos lá, então. Então, esses títulos todos que eu li aí, espero que todo mundo tenha na memória, porque eu tive que ler, porque não dá para decorar muita coisa. Como é que tu conseguiu uma formação tão... Não é exatamente sui generis, porque as coisas são correlatas, né? Mas como é que... É muita coisa, né? Você chega a ser especialista em muitas coisas. Teve que estudar muito. Maluco, né? Ricardo, maluco total. Na verdade, eu me formei em jornalismo. Aí, já na faculdade, eu tive uma provocação de uma professora que disse que a década de 80 tinha sido perdida para a cultura brasileira. Provocou uma revolta na turma toda. E aí, eu resolvi fazer meu TCC, provando para ela que a década de 80 não tinha sido perdida nada. E aí, resolvi fazer um projeto bem amplo de retratar a década de 80, a cultura jovem dos anos 80, nas mais diversas áreas. Então, na música, na literatura, no teatro, nas artes visuais, na moda, nos quadrinhos, enfim, fui ampliando bastante, cinema, e aí resolvi entrevistar essas pessoas, que foi uma aventura muito grande para um aluno, para um estudante de jornalismo. Então, tive contato com muitas pessoas muito legais e despertei sempre meu interesse pela pesquisa, muito forte. Então, ao mesmo tempo que eu fui desenvolvendo minha carreira como jornalista, eu fui caminhando pela academia. Então, fui fazer mestrado, depois fiz doutorado na ECA. Paralelo a isso, fui chefe de jornalismo de uma rádio, escrevi para vários lugares. Então, quando no meio do caminho da pesquisa dos anos 80, eu percebi que a década de 80 meio que desembocava em dois caminhos possíveis, assim, e que eram legais de fazer. Então, quis contar a história da música brasileira pelas trilhas de novelas, minisséries e tal. E aí fui fazer mestrado e doutorado em videoclipe brasileiro.
Descobri porque não se pode entrevistar o professor, porque ele está querendo dar aula. Sou eu que estou fazendo as perguntas. Senão você vai contar a sua vida inteira e eu não vou ter o que falar, pô. Não é? Brincadeira. Quero mandar um beijo para o Elwin, que está aqui, que é coordenador lá dos cursos de design na Belas Artes. Inclusive, eu brinco com ele que eu só não dei curso nos cursos de design da Belas Artes, e todos os outros já dei aula. Na grande maioria dos outros eu dei aula, mas no design nunca dei. E o El é um queridíssimo amigo, então muito feliz. Apesar de você ser um especialista dos anos 80, onde as ombreiras imperavam, né? E o design arrojado, quase gótico das ombreiras, são realmente responsáveis por um dos pontos altos dos anos 80. As malditas ombreiras e aquele cabelo assim que cortava e ficava, era uma beleza. Mas enfim, na década de 80 a gente já vai falar um pouco mais dela, sem dúvida é muito importante, até porque são os filhos da geração de ouro dos anos 70, dos anos 60, e por isso mesmo sabiam fazer música com muito mais talheres, mas a gente vai chegar lá. Eu quero primeiro fazer uma... Eu estou aprendendo com esse negócio de ficar falando com as pessoas, fazer provocações. Então eu vou falar o seguinte não precisa ficar com medo não, tá? A gente tem hoje em dia a televisão ela passou a ser praticamente um monitor, é nosso escravo, a gente bota nela o que a gente quiser, na hora que a gente quiser, praticamente, né? Claro que tem, mas eu diria que a gente pode botar o que quiser, mesmo que a gente pode gravar uma coisa no celular e botar na televisão. Quer dizer, você consegue ser até produtor de canal de televisão hoje em dia, né? Sem mesmo se valer do YouTube, até a sua própria televisão e colocar na sua própria TV e se assistir. Então, realmente, você pode ser dono do cardápio televisivo e escraviza a televisão ao contrário do que ela fez com a gente por muitos anos. Então, aí eu vou relembrar algumas coisas. Hoje a Elis Regina faria 76 anos, a grande Elis Regina. Ela tinha uma música no final da década de 60, chamada Comunicação, que o doutor em tantas artes da comunicação deve lembrar, que ela falava: siga um anúncio e veja, em forma de desejo de sabonete, em forma de sorvete, acordo e durmo na televisão. No final ela confessava que já era fã do comercial. E depois a gente teve com os Titãs uma crítica mais contundente, dizendo que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E eu fico agora na jaula junto com os animais, né? E fazia uma crítica contundente à publicidade, dizendo que o sorvete deixou o cara gripado pelo resto da vida, fazendo uma alusão aos antigripais, que eram tinha tanto produto antigripal, né? Coristina D e tal. Um analgésico, rapaz. E depois a gente teve uma coisa também um pouco contundente da Alice Brandão, Zé do Caroço, que falava... como é que era a história que ela falava da novela? Lembra, professor? Meu Deus, era uma frase muito contundente da Alice Brandão, que falava que Zé do Caroço, que era um comunicador dos alto-falantes do Morro do Pau da Bandeira, que é no Morro da Mangueira, uma figura chamada Zé do Caroço, que ele falava justamente na hora da novela. Então, a novela escravizava as pessoas e muitas vezes impedia que as pessoas daquela comunidade se ativessem aos problemas da própria comunidade através de um comunicador que tentava fazer com que aquela comunidade se conscientizasse da importância dos seus problemas e estavam ali alienadas vendo a novela. Então eu queria, depois de eu falar tão mal assim da televisão, eu que sou um filho da rádio e televisão e sou seu colega, me formei em publicidade e propaganda, como é que você vê particularmente a televisão no desenvolvimento da sociedade brasileira? Não, eu acho que a novela sempre foi um reflexo para o bem e para o mal da sociedade brasileira. Quer dizer, os grandes temas sempre foram debatidos, de certo modo, através das telenovelas, né? Em termos de comportamento, de valores, enfim, acho que as emissoras, principalmente a TV Globo, sempre transmitiam muito mais por ali do que pelo telejornalismo até. Eu acho que a grande vitrine, né, sempre foi a telenovela.
A telenovela tem um papel fundamental na moda, tem um papel fundamental na música, enfim, tem grandes novelas, né? Hoje elas são vistas, estudadas com o mérito que elas têm, né? É sempre comum as artes, quando elas começam a se desenvolver, elas serem vistas com maus olhos, vamos dizer assim, e aos poucos, com o passar do tempo, as pessoas reconhecem o valor e a importância que aquilo tem. Então eu tive ali acompanhando, inclusive, o surgimento dos primeiros estudos de teledramaturgia dentro da ECA, dentro da USP, né? A Escola de Comunicação e Artes da USP, ali já nos anos 90, e cada vez mais se estuda a teledramaturgia e vê a importância que isso teve. Eu depois fui viver isso novamente quando eu fui fazer mestrado e doutorado sobre videoclipe, que também todo mundo considerava uma arte descartável, enfim, que era só para divulgar uma canção, que não tinha valor nenhum, e quase uma peça, né, com todo, sem nenhuma crítica a isso, mas quase como se fosse uma peça publicitária, e hoje se olha para o videoclipe como algo fundamental para o desenvolvimento da linguagem audiovisual. Então, você tem grandes nomes, a teledramaturgia foi o grande espaço, né, também numa época de regime militar, para que as pessoas conseguissem escrever, para que muitos autores conseguissem escrever, para que muitos atores conseguissem atuar. Então, você tem um papel fundamental na teledramaturgia, nesse sentido também. E você tem novelas primorosas, né, como Roque Santeiro, né, que até foi proibida na primeira versão, em 75, e depois foi um marco do período de redemocratização, em 85, uma grande novela. Aí você tem, enfim, nos anos 70 ainda, Pecado Capital, né, as novelas da Janete Claire, Selva de Pedra, dos Dias Gomes, né, o Realismo Fantástico, Sanamandaia. Depois, nos anos 80, Lauro César Muniz, o Salvador da Pátria, Ivani Ribeiro. Enfim, você tem figuras importantíssimas na teledramaturgia. Não, sem dúvida. Eu acho que a teledramaturgia ela fez um papel bastante importante na cultura de uma maneira geral. E principalmente ela se deu... se o teatro existia por causa da novela. Porque a novela não só empregava um cast gigante, né? Porque você imagina que tinha novela das 6, das 7, das 8, das 9, das 10, da meia-noite. Imagina a quantidade de atores empregados de todos os níveis, de coadjuvantes até protagonistas. E esses caras todos também conseguiam montar peças de sucesso, porque tinham também uma vitrine grande na novela. E assim, eu diria, eles nunca vão admitir isso, que boa parte deles não gostava daquele texto da novela, mas fazia porque sabia que tinha cinema e tinha teatro a partir daquele palco ali. E outros não, outros achava graça naquele folhetim. E nem sempre era folhetim. Torcia o nariz, né? Por exemplo, até hoje, quando a gente fala em trilha de novela, as pessoas falam, Roupa Nova, Fábio Júnior. Não, os grandes nomes da música brasileira são os que mais têm música em novela. O compositor mais presente em trilhas de novela é o Caetano Veloso. A Gal tem muitas músicas em novela. A campeã, até recentemente, em aberturas de novela, era Rita Lee. Então, assim, a gente tende a olhar com certo preconceito, vamos dizer, com relação à própria telenovela, quando na verdade não é isso. Ela é um reflexo também e um espaço muito nobre para a divulgação da música brasileira. Não, sem dúvida. Eu vou me permitir discordar até um pouco do Guilherme. Você, Guilherme, agora? Porque, assim, eu acho que mesmo que a gente chama de música popular nas novelas, ela tinha muita qualidade. Porque o Roupa Nova é um dos grupos mais importantes da música popular brasileira. O Fábio Júnior é um dos cantores românticos mais importantes da história da música popular brasileira. Eu concordo totalmente. Não, entendi que não foi por demérito. Você fez porque, na verdade, a gente vai chegar lá, espero que a gente consiga chegar, porque o papo vai ficar bom, e eu falo pra caramba, minhas perguntas têm mais prefácio do que pergunta. Então, então assim... Até vou fazer um parênteses aqui, o Ricardo Fegali é um querido amigo, que já esteve lá conversando com os alunos na Belas Artes, assim como você vai amanhã. Enfim, então eu, jamais faria crítica ao Roupa Nova, que é claro. Carinho imenso. Eu, na verdade, só criei esse parênteses gigante, que eu estou continuando agora, para dizer que o que a gente chama de popular na novela quase a ser sofisticado. O que indica
o padrão das trilhas. Porque a gente sabe muito bem, eu estive lá, porque eu fui divulgador de TV também há um tempo, eu lidava com todos os diretores de novela e com todos com o Márcio Rocha, com todo mundo, e eu sabia que a influência dos roteiristas e principalmente dos diretores da novela sobre a trilha era gigantemente importante. Muitas vezes eles quase que ditavam a trilha, né? Então, assim, isso dava um padrão de excelência gigantesco. Por muito tempo, e essa pergunta estava lá na frente para te fazer, eu acho que o Marzinho Rocha ele foi um dos responsáveis pela longevidade da linguagem da MPB, pela sustentação dela nas trilhas, porque a MPB, infelizmente, eu digo isso com coração pesado, na minha maneira de ver, morreu. Ela não existe mais dentro dos padrões que existiam. Não existe uma música pop toda amalgamada que não dá para se chamar mais de MPB, na minha opinião. Aquela linguagem morreu. E ela se sustentou muito tempo por causa das novelas, por causa do Máriozinho, por causa do Máriozinho se preocupar com a qualidade, de colocar a música, por causa do João Araújo também, coadunar com o pensamento do Máriozinho, por causa dos diretores pedindo padrão. Esse triunvirato, diretor, Máriozinho e João, acabou, porque o Máriozinho saiu da direção, o João faleceu, e os diretores eu acho que não estão mandando muito mais. A Som Livre começou a mandar muito mais como indústria, e aí eu acho que o padrão das trilhas caiu gigantemente junto com a qualidade da produção fonográfica brasileira. O que o professor pensa disso? Então, eu acho que assim, na verdade, acho que aí acho que tem todo, claro, o mérito importantíssimo do Máriozinho. Antes dele tem um mérito também gigantesco do Guto Grassamelo, do Nelson Mota, claro. Enfim. Claro. Mas eu acho que, na verdade, o grande barato das trilhas de novela sempre foram a diversidade, assim, a ausência de preconceito. Então você tinha lá Caetano, Gil, Chico, Bethânia, enfim, mas você tinha todos um grande leque de artistas variados para representar em diferentes núcleos, enfim, de personagens. Então você tem os grandes artistas do samba que começaram a ocupar um espaço importante nas trilhas de novela, né, o Zeca Pagodinho, Alcione, Bete Carvalho. Depois você tem também, e você sabe isso muito bem, né? Teve uma entrada muito forte da música sertaneja nas trilhas de novela, que foi fundamental. A partir de Tieta. A partir de Tieta, Rancho Fundo. A partir de Tieta, quando tem lá no Rancho Fundo com o Chitãozinho Chororó. Mas você já tinha antes também, de certo modo, aquela música mais rural, o Renato Teixeira, o Mir Sáter. Até hoje você tem essa diversidade. Então, assim, se você pega a Anitta, Gabi Amarantos foi a abertura dos Cheios de Charme, foi o que fez com que ela tivesse um alcance nacional. Calcinha Preta, enfim, você pega esses MC Gui, enfim, você tem vários artistas que continuam aparecendo e tendo uma importância grande nas trilhas de novela. Né? Roberta Campos, que é uma amiga querida, também teve músicas em novela. É quase muito difícil você encontrar artistas que não têm música em novela. Não, sem dúvida. Mas o professor Guilherme Bryan não acha que hoje em dia a rua está mandando muito mais novela do que o contrário? Porque todos os exemplos que você, Guilherme, nos deu, todos têm padrão. Você não pode dizer que o samba de raiz não tem padrão de qualidade. Claro. Vamos botar aspas esse padrão de qualidade, tá? E você não pode dizer que aquela interpretação de No Rancho Fundo do Chitãozinho Chororó não é épica. Ela está além do sertanejo. Ela é muito bonita. Ela é muito bem feita. Um clássico. Não, pois é, a gente está falando tudo de acontecimentos da música popular brasileira, do que a gente chama, afinal de contas, No Rancho Fundo, ela Martini Babo e Ari Barroso, a parceria dos dois. É uma música gigantescamente importante. Eu tocando no violão vai ficar bonito, olha só, se eu tocando no violão ficar bonito, por que não vai ficar bonito com o Chitãozinho Chororó? Com aquele acento original da música, que é sertaneja originalmente. Então, o que eu quero dizer é que o que se dava como popular na década de 70, 80 e um pouco de 90, era muito sofisticado. Agora, o que se diz que é sofisticado, Anitta, ou seja, é muito popular.
Não existe quase o contraponto do que é realmente sofisticado na novela, porque a rua está influenciando muito, porque justamente os Nelson Motta, os Guto Graça Mello, os Mariozinho Rocha já não estão pensando a trilha, porque eu sei que a mídia não tem papel de educar. O que tem papel de educar é a universidade, é Belas Artes, é a UF, é a USP. Quem tem que educar é o sistema público ou privado de ensino. Mas a mídia cumpria um papel educacional. O Caetano vendeu a primeira vez na vida dele 1 milhão quando botou Sozinho na Suave Veneno, é isso? Isso. Foi a primeira vez que ele vendeu 1 milhão. E foi a primeira vez que eu coloquei meu nome como gerente artístico no disco, olha só. E o Caetano, eu brinco sempre com o Caetano. Caetano, sou seu pé de coelho. Quando eu botei meu nome, você vendeu 1 milhão. Mas coincidência. O que eu quero dizer é que a novela tinha um papel muito bacana que não cumpre mais, ou pelo menos não se preocupa em cumprir mais. Então, por mais que o professor dê esse exemplo da Gabi, tudo é neobrega, tudo é música muito popular brasileira, repaginada. Não tem mais. Claro que eventualmente entra aqui e ali um Caetano Veloso e tal, mas não é mais a cereja do bolo. A cereja do bolo é a Anitta. Eu acho que isso que mudou. Então, é que eu acho que assim, é muito diverso, né? Tem uma produção muito grande. Então tem trilhas completamente diferentes umas das outras, com qualidades muito diferentes, com características muito distintas. Você pega, por exemplo, a trilha do Velho Chico. É uma trilha fantástica, feita pelo Tim Rescala, que é um músico super sofisticado. E você continua, eu acho que é importante ter essa representação da rua nas trilhas também. Eu acho que é importante ter essa diversidade, manter essa diversidade. Se eu ainda continuar refletindo o que é a música brasileira do seu tempo. Acho que isso é bem relevante. E aí vai ter a Roberta Campos, junto com a Anitta, junto com o MC Guimê, enfim. Eu acho que essa diversidade, eu continuo batendo nessa tecla, de que essa diversidade é muito relevante. E ainda tem pessoas, ainda tem autores pensando em trilhas sofisticadas. Você pega, por exemplo, a Thelma Guedes e a Duca Rachid, ou o João Emanuel Carneiro, enfim, que são pessoas que estão ali, né, que tem trilhas, tem músicas nas obras deles muito boas, né, e sem entrar em critério critério de qualidade também. Mas acho que essa multiplicidade de opções, eu acho que é o grande barato da trilha de novela. Não, sim. Eu não fiz nenhuma crítica, não sei se o Guilherme percebeu o que eu quis dizer no fundo. Sim. No fundo, eu quis dizer que a diversidade continua, só que a diversidade, ela ficou torta, na minha maneira de ver, entortou demais para o lado da rua, e o lado da rua não... Bom, sim, isso não é um juízo de valor, é apenas eu sou um homem da música, essa foi uma avaliação. A produção fonográfica brasileira, a última década, não tem muita coisa que se aproveite, fala assim, meu Deus do céu, que bom que aconteceu isso. Não tem nada que a gente, infelizmente, eu lamento profundamente isso, e a novela reflete, a novela tem que refletir, ela não pode falar outra língua, afinal de contas ela fala a língua do povo, basicamente, senão não tem audiência, né? Eu queria até comentar uma coisa, e as pessoas, não sei se as pessoas sabem, eu até tenho lá no meu canal do YouTube, também no Instagram, e tem uma hora que eu falo bastante de novela, lá para trás eu falei um bocado de novela, que eu sou muito influenciado pelas novelas, porque eu assisti muita novela até os anos 70 e poucos, assistia, e gostava. Depois eu comecei a desgostar, porque eu comecei a não me interessar, eu comecei a falar assim, esse personagem não vai falar isso, aí ele falava, meu Deus do céu, tá muito previsível esse negócio aqui, eu já estou podendo escrever novela, então não quero mais não. Então eu saí mas assim, existem muitas novelas muito relevantes em todos os sentidos, e principalmente na trilha. Houve um momento, no comecinho, né, que as novelas foram distribuídas pela Philips, né, foram 4 ou 5 discos, depois a Som Livre foi criada, a primeira novela foi Carinhoso, meu Deus. O que, a primeira trilha da Som Livre? Da Som Livre, a primeira trilha da novela. A primeira trilha Som Livre. Da Globo foi um acordo que a Globo tinha com a Poligram, e aí a primeira foi Véu de Noiva. Não, isso ainda na Poligram, mas a primeira da Som Livre mesmo. Foi Irmãos Coragem? Não, Irmãos Coragem era ainda da Philips. Bom, enfim. Ou Selva de Pedra, enfim, uma dessas agora vai escapar. Então, assim, o que eu quero dizer, no fundo, a pergunta é a seguinte, houve um momento que as trilhas eram encomendadas, a Toquinho Vinícius, a Antônio Carlos Jocafe, a Marcos Paulo Sérgio Baio, a Raul Seixas, a Zé Rodrigues,
E depois teve uma quebra disso, principalmente, isso se deu, pelo menos até onde eu pude perceber, e o professor me corrija se eu estiver errado, na novela Pecado Capital, quando o Nelson Motta errou a mão na trilha, e aí veio o Guto socorrê-lo, e a única saída que o Guto teve foi fazer exatamente o que é a prática agora, passar o pires nas gravadoras e pegar os singles possíveis de sucesso, coisas que iam ser lançadas, e compôs uma trilha, e a trilha bombou, vendeu. O Pecado Capital, a música Pecado Capital, o Paulinho da Viola, foi a única de encomenda, que o cara fez de um dia para o outro, né? O Paulinho fez o resto foi tudo, Você Não Passa de Uma Mulher, e tudo que ele pegou nas gravadoras, e acabou mudando o formato. Na sua opinião, você acha que essa mudança do formato, onde a trilha começa a dialogar com a indústria, melhorou para o entorno todo? Acho que são diferentes, né? Eventualmente continuaram tendo trilhas encomendadas, mas começou a ter muito menos. Mas você ainda tinha algumas trilhas, por exemplo, encomendadas ao Marcos Viana, então trilhas específicas do Marcos. Ah, sim, mas é manchete. Ou mesmo depois em alguns casos na Globo, mas muito poucos, assim. Trilhas de minissérie encomendadas a um compositor específico, mas foi muito eventual. Acho que tem qualidades e defeitos, assim. Eu tô parecendo meio escorregadio, mas não é isso, não. Eu acho que tem qualidades e defeitos mesmo. Porque, ao mesmo tempo, serviu como um trampolim para o lançamento de grandes artistas. Assim, abriu espaço, foi um espaço muito nobre nos anos 80 e nos anos 90, principalmente. Acho que a partir dos anos 2000, a novela também começa a perder a relevância ou predomínio que ela tinha até então. Ela começa a dialogar com outras mídias, com outros formatos, enfim. Mas até hoje, se você pega, né, você vê a grande estratégia da Globoplay de lançar novelas, recolocar as novelas ali disponíveis para o público, e com isso se transforma no canal de streaming mais visto do Brasil. Né? O canal pago mais visto do Brasil é o Viva, que vive basicamente de reprisar as novelas. Então você vê que as pessoas ainda têm um interesse muito grande por esse formato, né, por esse tipo de produção. Então, eu acho que daí a novela, você tem uma música, né, você sabe disso melhor do que eu. Ter uma música numa abertura de uma novela podia mudar a vida de um artista. Né? Isso resultava que ele ia no Globo de Ouro, ele ia ter um clipe no Fantástico, ele ia ao Chacrinha. Enfim, tudo isso era muito relevante. Não precisava nem ser abertura. Às vezes um tema de um casal importante é o caso do Caetano, por exemplo. Do Sozinho do Caetano. Você sabe, está virando um bate-papo, devia ser uma entrevista, mas está virando um bate-papo. Você sabe que o Sozinho ele só existe assim porque a gente gravou o disco Prenda Minha, que nada mais era do que o livro ao vivo, e a gente gravou num lugar, eu já falei isso no canal, que era muito... nós gravamos com os microfones ambientes, como tem que ser, com os microfones da plateia, de palco, e a casa onde a gente gravou, o público era muito distante do palco. Então o que acontece? Vazava pouco a plateia nos microfones do palco. Então a gente pôde mutar todos os microfones ambientes, e a gente tinha uma mixagem como se o Caetano estivesse no estúdio gravando voz e violão, a música sozinho. Por isso que ela pôde entrar com muita tranquilidade na novela, porque parecia de estúdio. Você fez trabalhos fantásticos, né? Você esteve envolvido em grandes projetos, né? Enfim, mesmo a rádio dedicada à MPB no Rio de Janeiro, que você e o Adriano tiveram, sensacional, assim, um trabalho maravilhoso. Mesmo o Barzinho, enfim, lá o especial do Cristo, trabalhos incríveis, né? O Multishow teve um papel muito grande nesse momento. Eu só falei aqui para ilustrar, não sou eu. Amanhã pode ser que eu seja o centro da cena. O centro da cena é o Guilherme Branco. Mas eu dizia isso porque eu vou dar só uma opinião rápida sobre aquela pergunta. Eu se tivesse que escolher um formato, eu escolheria exatamente não o vigente agora, o vigente pós Pecado Capital, que era aqueles de você encontrar nas gravadoras temas que se encaixam com os seus personagens, porque aí você servia realmente à indústria, ao mercado, né? Porque como funcionava? A gente recebia, às vezes, almoçava com o Máriozinho, e o Máriozinho falava assim, Ricardo, Max, olha, o teu personagem é assim, assim, assado, que faz assim, isso e aquilo, você tem alguma coisa?
Aí a gente ia, buscava, mandava para ele e às vezes encaixava. O Peramore entrou, o Peramore tinha um DAT com Peramore em cima da mesa do Max, e o Máriozinho foi visitar a gente, estava eu, Max, Máriozinho, e o Peramore estava lá. Aí ele disse que estava fazendo uma novela que ia começar na Itália, que se chamava Por Amor. Aí, mais coincidência que isso, a gente botou a música em italiano, pelo amor de Deus, parecia que tinha sido orquestrado pelos deuses. A música entrou na hora, aquela música linda. E assim, essas coisas acontecem também. Então, eu acho que isso e foi um projeto maravilhoso da Zizi. Aquele disco Peramore da Zizi é maravilhoso. Bombou, ela fez show. Então, assim, a novela potencializava o investimento da indústria. Eu acho que realmente isso. E, eventualmente, havia encomendas, sim. Às vezes vinha um tema, um samba, por exemplo, Sem Essa de Malandro Agulha, que o Zeca Pagodinho gravou, foi uma encomenda da novela. Chegou na mão da gente, pronta para a novela, e ele gravou. Havia também células, espasmos de encomenda, mas eram mais de singles, de trilhas não presenciei muito na minha época de AIR. E aí o grande barato, Ricardo, foi que, assim, nesse período aí da realização do Teletema, que foi uma dobradinha minha com o Vincent, né, uma parceria incrível, assim, uma pessoa muito legal, o Vincent, um super parceiro, foi ouvir todas essas pessoas, né, foi ir lá ouvir a experiência, a relevância que essas músicas tiveram na carreira do artista, para a própria novela. Então a gente foi ouvir os autores das novelas, a gente foi ouvir os grandes nomes da música brasileira, num diapasão mais amplo possível, e entender por que esse formato foi tão e é tão importante. Né? Vem o Teletema 2 por aí, e a gente continua ouvindo muita gente, vendo a relevância desse formato para a carreira de muita gente, de muitos artistas. Se você pega as grandes músicas, né, você consegue retratar uma era, uma época por esses discos. Isso é muito legal. Assim. Você tem lá Barão Vermelho começando em trilha de novela. Você tem Biafra, enfim, Fábio Júnior, Roupa Nova, todo o berroque, o samba, né? O samba, depois, enfim, o samba, o pagode, o próprio agora, o funk, enfim, você tem várias possibilidades e várias presenças dessas músicas em trilha. Às vezes pro bem, às vezes pro mal também, né? Às vezes claro, esgotava o artista, né? Isso acontecia. A própria Zizi, de certo modo, foi vítima disso. Perigo tocou demais, né? Então, depois a Vanessa Rangel com Palpite, que foi uma música que tocou a exaustão. Enfim, então você tem esse lado também, de que às vezes funciona, às vezes não funciona tanto. Mas esse é o chamado bom problema, né, Guilherme? Esse é um bom problema. Todo artista quer um problema desse na vida. Toda vez que um artista chegava para mim por alguma razão e falava assim, pô, não aguento mais tocar música tal, eu falei assim, pois aguente, porque é por causa dela que você construiu um monte de coisa na tua vida, mesmo. Isso aí é o bom problema. Todo mundo quer ter esse problema. Depois, quando tem problema, meu Deus pessoas, do céu. Né? Isso é incrível. Você está no imaginário popular, eu acho que é o mais legal, né? As pessoas gostarem do seu trabalho, reverenciarem o seu trabalho. Isso é o mais importante sempre, né? Não, existem casos assim, maravilhosos, como por exemplo o Pavão Misterioso do Ednardo. Sim. Ele tinha sido gravado 2 anos antes, não tinha acontecido nada. Aí eu não consegui nunca apurar isso. Talvez tenha sido ideia. Acho que foi o Guto que fez essa Samandaia. Não tenho certeza. Sim, foi. E eu teria que falar com ele para saber de onde ele tirou esse negócio. Claro que poderia ser meio óbvio, uma vez que você conhecesse o disco do Ednardo, um ser alado, um personagem alado, e você, tem aquela música Pavão Misterioso. Mas o cara podia lembrar do menino passarinho com vontade de voar, sei lá, podia ter outra coisa na cabeça do cara. Total. Ele pegou, e claro que aquele tema, aquele maracatu cheio de magia, que é aquela música do Ednardo, tinha tudo a ver com o clima de Samandaia, porque era uma novela que a gorda explodia, que saía a formiga do nariz do coronel, era um realismo fantástico, meio Gabriel Garcia Marques, né? Uma coisa
gigantescamente interessantes para a novela, como as novelas pensavam, né? Meu Deus do céu, Total. elas pensavam muito. A novela hoje em dia... O Teletema tem o Ednardo contando a história da música e o Guto também. Então, quem tiver curiosidade de saber mais, o Teletema tem lá todas essas histórias. Ótimo. Contadas por quem viveu. Tenho que confessar que eu não tenho o seu livro. Hoje em dia eu moro em Portugal. Vou tentar comprar. Deve ter um e-book dele, né? Sim, tomara que você goste do livro. Não, claro que eu vou gostar. Não, minimamente, essa quantidade de informação é tudo na vida, né, cara? Pelo amor de Deus. A gente aprofundou muito, assim, a gente ficou muitos anos pesquisando, né? A gente ouviu mesmo, a gente fez questão de ouvir a maior parte, a maior quantidade possível de pessoas. Foi muito mais de 100 pessoas, de artistas que a gente ouviu, tanto do lado da dramaturgia, quanto do lado da música. E além disso, a gente fez uma pesquisa muito grande em livros, sites, a gente foi atrás das informações mesmo. Então tem lá o ranking dos discos mais vendidos, quanto eles venderam, né? Porque isso se transformou numa mina de ouro também para Som Livre, né? Ela se transformou na grande gravadora brasileira, né? Principalmente por conta desses discos de novela. Então foi fundamental mesmo também para Som Livre e também para a indústria fonográfica no Brasil. E teve a Som Livre teve um momento em que ela passou a ter um cast, né? Porque ela estava atraindo tanto os artistas em função de ter trilhas de novelas que eram uma vitrine gigantesca para o artista, né? Fazer show e vender disco. Então ela atraindo muito cast. E o João, uma determinada hora, decidiu se livrar do cast, porque ele estava bobeando, ele ia ser o primeiro lugar na ABPD. E politicamente, para Som Livre, que não era a geradora principal de conteúdo para as novelas, politicamente era muito ruim com as majors. Então, teve uma hora que ele falou assim, não, sabe de uma coisa? Não quero mais cast, não. Além da dor de cabeça que dá ter cast, né? Ter elenco, tem que ter paciência, tem que ter um divã na tua sala para deitar os artistas. Agora, e aí ele acabou passando cast. Vou perguntar para ti, mas vou perguntar para todo mundo que está aqui também. Qual vocês consideram a melhor trilha de novela de todos os tempos? Qual você considera a melhor trilha de todos os tempos? Olha, não vou botar gosto pessoal, vou botar... Não, eu vou botar gosto pessoal, a Gabriela. Por que, Gabriela? Não tem nenhuma melhor. Que é do Guto, né? Sim. O Guto me falou, eu falei com o Guto aqui, o Guto é grande amigo, a gente fez muito disco junto, né? Então, assim, o Guto me disse que ele foi a Ilhéus, ele pegou um avião, ele deve ter contado isso para você. Ele pegou um avião, foi para Ilhéus, sentar no banco para pegar o clima, olha só, a orivesaria da estética do Guto pensando na trilha. Ele sentou para sentir aquele clima, voltar, enfim, e fazer aquele monte de encomenda, coordenar tudo aquilo, conseguir fazer o Dorival Caymmi compor aquela pérola que é a abertura, gravado pela Gal. Eu não acho que a gente vai ter nada muito parecido, mas eu acredito que Rock Santeiro, Pecado Capital é muito forte, mas Rock Santeiro é um grande candidato. Rock Santeiro é belíssimo. Foi a primeira vez que também meu amigo Sá está morando aqui. Foi a primeira vez que teve duas trilhas nacionais, foi o pedido do Máriozinho, para ter duas trilhas nacionais. Até então o comum era uma trilha nacional e outra internacional, e seguiu nesse modelo, né? Foram poucas as trilhas, acho que o Rei do Gado também teve trilha nacional, Pantanal, mas acho o Rock Santeiro uma obra-prima, Gabriela também é, mas eu até por questão emocional também, por ter vivido aquele momento, eu acho a trilha de Rock Santeiro maravilhosa. A própria Elba Ramalho gosta de contar que a música dela entrou primeiro que o personagem, né? Ela era o tema do Rock Santeiro, De Volta para o Aconchego, e ele chega num dia de chuva, à noite, como está hoje aqui em São Paulo, ele chega em Asa Branca, e aí o percurso do carro dele vai tocando De Volta para o Aconchego inteirinha. E é uma cena antológica, assim, belíssima, e da força da música apresentando o personagem. Não, é sensacional. Existe também uma cena clássica de Beto Rockefeller. Opa, viajei décadas para trás, Tupi ainda.
Eu não tenho isso na memória, eu tenho a memória de garoto de ouvir falar da novela Beto Rockefeller, mas não era muito hábito. Você não pegou essa época, mas eu peguei, de ver a Tupi. A Tupi era uma novela, era uma TV meio cafona. Quando a Globo pegou força, a Tupi passou a ser uma TV meio cafona. Mas no Beto Rockefeller teve uma cena específica em que ele andava numa estrada, isso eu aprendi pesquisando, e tocava o Sentado à Beira do Caminho, com Erasmo Carlos. A música estourou naquela cena. Estourou o Brasil inteiro naquela cena. Passou a ser um mega sucesso por causa daquela cena. Uma cena apenas, num capítulo de televisão. Você vê o poder de comunicação que tem. Aí vamos até para o videoclipe. Que tem o poder do casamento da imagem certa com a música certa. Claro que na trilha nem sempre é a imagem certa, no sentido que ela não encaixa perfeitamente. O videoclipe tem sempre a chance de fazer um encaixe perfeito, que nem sempre é conseguido, mas é sempre pretendido, não é mesmo? Sem dúvida. Agora, assim, é curioso ver, muitas vezes, quando os meus alunos descobrindo esse universo, descobrindo essas obras, muitas vezes por quem as fez, assim. Né? A gente tem um projeto na Belas Artes chamado BA em Cena, que para mim me dá um grande orgulho, que a gente vai receber lá os atores, os diretores, os autores. E hoje a gente começou um projeto chamado BA em Música, que também a gente agora recebe os cantores. E aí, enfim, tem uma disciplina de mercado da música, da qual você vai participar orgulhosamente para a gente amanhã. E eu faço alguns encontros com os alunos de produção fonográfica, e para eles é muito rico ouvir essas histórias por parte de quem as viveu, né? Por parte de quem as fez. Eu acho que eu defendo muito isso, essa união, né, do mercado com a academia, trazer essas pessoas para a academia, né, fazer com que os alunos tenham contato com elas, que saibam que isso é possível, né, viver, ouvir as pessoas, ver as pessoas que fizeram e que fazem a história. Então isso é de uma riqueza sem tamanho, assim. Eu tenho de verdade muito orgulho com esse BA em Cena, o projeto que a gente faz há quase 3 anos, porque a gente recebeu ali pessoas inacreditáveis, assim, Tony Ramos, Glória Pires, Reinaldo Buri, Lauro César Muniz, Maria Adelaide, enfim, seria uma lista imensa aqui, já passando de 150 convidados. E para os alunos é uma descoberta. Eles pesquisam a obra do convidado, e aí eu estava conversando com uma aluna que ela falou, nunca assisti a Armação Ilimitada, mas pelo tanto de pessoas que fizeram parte da Armação Ilimitada, que vieram aqui, eu estou encantado com a Armação Ilimitada, mudou a minha vida. Eu falei, nossa, que incrível, né? Uma menina que nem era nascida quando teve a Armação Ilimitada, descobrir por essas vias é muito legal. Isso é o grande prazer de ser professor. Eu queria ficar falando de novela a vida inteira, mas tem tanta sono, o que me leva a perguntar ao Guilherme o seguinte, o quanto você acha realmente que o peso que pesa a informação acadêmica sobre um artista. Eu sei muito bem que, por exemplo, quando você fala de belas artes, artes plásticas, pintura, desenho, escultura, a técnica é muito importante. Às vezes um professor ensinar a maneira do pincel, a mistura da cor, o material para moldar é fundamental, né? Você descobrir isso de uma maneira autodidata é muito mais custoso, emperra o talento. Mas no caso do artista da música, qual é o perfil? Você tem muito artista, por exemplo, muito futuro cantor, muito futuro intérprete, futuro músico, ou o perfil é mais técnico do teu aluno? Então, a gente tem de tudo, né? Tem tanto pessoas que querem cantar e ter suas bandas, e ter seu trabalho musical, quanto pessoas que querem ir para a parte de produção, né? Que querem pensar no negócio da música também, enfim, querem atuar nos outros segmentos da música, né? Arte, enfim, pensar na parte gráfica, pensar em figurino, cenário, enfim, também tem alunos que se preocupam com isso. Mas eu acho que o grande barato, e eu acho que o mais importante que a faculdade fornece aos alunos são as referências. Quer dizer, para você, indica muito, né, e pega muito a Belas Artes defende muito isso, que é a criatividade do aluno. Então você dá para ele as referências, você explica quais são os códigos, a linguagem envolvida, e a partir disso ele começa a desenvolver o seu próprio trabalho de criação. Então, quer dizer, você até pode desenvolver muito bem um trabalho sem ter referências, mas se você as tem, isso faz muita diferença.
Entendi. Não, é perfeito, porque, na verdade, as artes sofreram sempre muito disso. E não sei por que a gente está tendo uma prova agora, não vamos falar de política, pelo amor de Deus, mas a gente está tendo uma prova agora, latente, de que, eu diria que algo em torno da metade da sociedade brasileira não acredita na arte. Personaliza a arte, adere a arte a personagens, quando a arte tem que ser livre. Você não pode julgar o trabalho de ninguém pelo caráter dessa pessoa, nem pelo que ela pensa. Você tem que olhar a arte, né? A arte que é o importante. Se essa pessoa corresponder à arte dela e for tão linda quanto a arte dela, que maravilha. Mas a gente sabe muito bem que isso não é obrigatório. A gente sabe muito bem que tem personagens controversos que são grandes artistas. E a gente tem que saber separar as coisas, né? Então, numa sociedade que a arte, no Brasil, que eu quero dizer especificamente, onde a arte não é valorizada, você ter cursos como o do Ayrton Bahia aqui no Rio, né? Da Estácio, como da Belas Artes em São Paulo, é fundamental, porque você tem que ter um lugar onde beber a informação. Senão a informação fica difícil de ser achada. Ainda mais nesse momento agora, que a informação está em todo lugar e ao mesmo tempo está em lugar nenhum, né? Porque você tem sempre alguém para apontar o que é importante. E eu vou me colocar nesse rol aí, o professor e pessoas como eu podem chegar e ajudar. Olha aqui, olha para isso aqui, para aquilo ali não precisa olhar não, né? Talvez seja essa grande importância. Eu defendo muita pluralidade. Eu acho que o aluno tem que ter acesso a tudo e tem que conhecer a maior parte possível de referências. Então, por exemplo, no BA em Música, a gente tem desde artistas mais contemporâneos, por exemplo, uma banda chamada Bacaxepa, até a banda de Pífanos de Caruaru. Já tive na minha aula o Conrad Dantas da Condzilla. E, ao mesmo tempo, tem o Paulo Sérgio Vale, e o Roberto Menescal, e o Dudu Marotti, enfim. O Rick Bonadil, é muito necessário, eu defendo muito essa tecla, de que o aluno tenha conhecimento o mais amplo possível. Que ele entre em contato com universos muito diferentes. Para daí ele ter a sua própria arte, ter a sua própria obra, ter a sua própria criação. Até porque, assim, eu acho que a arte caminha junto com a informação, né? Porque a gente, eventualmente, não é uma crítica, é apenas uma constatação. A gente vem num decréscimo, de uma maneira geral, do ensino público no Brasil gigantesco, né? A gente tem raríssimas exceções de ensino público que ainda valem a pena, né? Tanto no Rio, São Paulo, no Brasil inteiro. E a gente tem uma resposta da criação artística condizente à inanição educacional. Antigamente, por exemplo, eu não quero parecer saudosista, é apenas uma constatação. O Cartola era pintor de parede, né? E ele escrevia As Rosas Não Falam na segunda pessoa, e todos os verbos eram articulados corretamente. Hoje em dia, o Cartola existe no DNA de todo mundo. Todo mundo tem Cartola. Do menino que está crescendo na comunidade agora aí em São Paulo e no Rio de Janeiro, tem o DNA do Cartola, só que ele não tem informação. O entorno da sociedade não leva o cara para cima, na direção da evolução. E por isso que é importante estudar a arte. Porque quando você estuda a arte, você potencializa a tua criatividade na direção das referências, que você tem um cardápio de referências e vai para onde quiser. Né? Sem dúvida, acho que assim, é fundamental. Eu defendo e faço questão de apresentar aos meus alunos não só o Cartola, mas Heitor dos Prazeres, que eu acho um artista fundamental, o Ismael Silva, a turma do Estácio. Ao mesmo tempo, mostrar para eles a importância, sempre bato muito na tecla da importância do Braguinha, que talvez não tenha mais o reconhecimento que ele tem e a importância que ele tem na música brasileira. Então, eu acho que isso é fundamental. Assim, se a gente não apresenta isso para os alunos, ninguém vai apresentar. Então, a gente tem a obrigação desse trabalho de formação. E assim, quando você coloca várias estéticas na frente das pessoas, as pessoas têm que... Porque eu sou de uma geração que eu ligava o rádio AM e ouvia Led Zeppelin, João Bosco, Style Sticks, que é uma banda charme, poderia se chamar hoje, e depois ouvia um samba do Luiz Airão, eu ouvia tudo ao mesmo tempo agora, então eu fiquei
acostumado a estéticas e achando beleza em tudo. E há beleza em tudo. E a música boa e ruim em qualquer gênero. Então você tem que... Assim, uma outra mágica incrível da minha profissão, que eu sou muito orgulhoso e sou apaixonado por ela, que é ser professor, é também descobrir muita coisa com os meus alunos. Meus alunos me apresentam muitas coisas. Isso faz também com que eu esteja sempre antenado e sempre conhecendo coisas novas, referências novas. Então, ao mesmo tempo que eu apresento coisas para eles, eles também me apresentam, eles também me nutrem muito. Outros prazeres. Essa é a grande mágica de dar aula, né? Esse é o grande prazer, essa troca permanente. Mas eu acho que isso tudo é educação, né? A gente infelizmente, a gente tem problemas de educação no país desde que eu me conheço como gente, né? É curioso notar, e veja bem, não estou longe de estar defendendo totalitarismo, mas muito longe. Sou um democrata, enfim, desde sempre. Mas eu lamento muito ter que considerar que o ensino público, na minha idade, onde vigia ainda o regime militar, tinha muito mais qualidade. Juro por Deus. Não é até porque os militares obrigavam a gente a estudar moral e cívica, um monte de coisas, umas bobagens, que eram, mas assim, o professor ganhava um pouquinho melhor, o professor conseguia pagar aluguel. Né? Claro que isso não tem a ver com o regime, isso tem a ver com os tempos no Brasil, que foram outros por algum tempo. Então, houve um decréscimo da importância da educação, que eu acho que acaba por refletir mesmo na produção artística de uma maneira geral, e faz com que a classe média seja sempre quem produz a arte. E a gente fica com um gap na base da sociedade, né? A sociedade fica amarrada, porque hoje em dia ainda tem facilidade digital de você criar música, mas há um tempo atrás, quem nascia na favela, um sambista que tivesse talento, sei lá o quê, o cara não tinha a menor chance de gravar, muito difícil. Deve ter morrido vários, sem chance de chegar, e nem mostrar na caixa de fósforo uma música para um autor gravar. Assim, eu com todo respeito, mas eu acho, enfim, sou professor, mas eu acho que eu tenho muito orgulho dos meus colegas, dos meus amigos, que são professores, que têm jornadas de trabalho árduas, mas que estão ali, fazem questão de trazer boas aulas. Eu continuo defendendo que os professores são heróis, assim. São heróis sem dúvida. Da sociedade. Eu acho que não tem... Sim, eu acho que tem muita qualidade no ensino do Brasil. Sem dúvida. Eu sempre brinco que uma vez eu fui fazer um curso de cinema na Itália. E fui acompanhar um amigo meu nesse curso de cinema da Itália, fui ver uma aula com ele. E eu falei, nossa, a gente dá aula tão melhor no Brasil do que essa aula que ele está assistindo. A gente ensina com uma qualidade tão maior o que ele está aprendendo aqui, que eu fiquei com orgulho do ensino, dos meus colegas, dos meus amigos professores no Brasil, porque eles são heróis de fato, né? São, inquestionável, assim. Eu não acho que teve um decreto, assim, não acho que teve... Eu acho que continua tendo professores excelentes, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas, particulares, e não sei se, assim, porque a minha lembrança com relação ao ensino médio e fundamental dos anos 80 é de muita coisa boa, mas de muita coisa ruim também. Então, assim, acho que aprendi muitas coisas muito úteis e acho que aprendi outras coisas que não foram tão úteis. Então, perdão, acho que continua de certo modo assim. Mas, de novo, acho que a gente tem a gente, às vezes, não dá o devido valor ao ensino no Brasil. Acho que, às vezes, a gente tem esse olhar bem crítico, que, claro, tem que ser cada vez melhor, a gente tem que exigir cada vez melhores condições, né, salariais e condições de trabalho para os professores, em geral, né, mas eu acho que os professores são heróis e continuam tendo uma qualidade de trabalho muito grande. Não, a educação só existe por causa do esforço dos professores, porque estruturalmente ela enfim, é falida há muito tempo, na minha maneira de ver. E quando a gente entra em arte... Assim, eu trabalho num lugar que me dá liberdade para criar esses projetos todos, num lugar que eu tenho um prazer imenso de dar aula. Então,
Eu sou muito feliz, assim, de fato. Eu sou professor, claro. Eu sou um professor tardio. Eu comecei a dar aula em 2011, completando 10 anos como professor. E desses 11, 10 anos são na Belas Artes. Um lugar que é a minha casa, assim. Eu me sinto muito bem, assim, tenho muito orgulho de ser professor da Belas Artes. Mas você vê, por exemplo, a possibilidade de ter um curso, não um curso de música há na UERJ aqui no Rio de Janeiro, deve haver em São Paulo, claro que sim, para formar músicos, arranjadores, maestros, instrumentistas, claro que há. Eu estou falando de cursos específicos para produção fonográfica ou assemelhados no ensino público, numa faculdade pública. Acha possível isso acontecer? Acho sim, mas assim, o curso da Belas Artes é muito... De novo, tenho muito orgulho dos meus colegas e dos meus amigos. A gente montou um time no curso de produção fonográfica da Belas Artes de uma diversidade muito grande. Então a gente tem um maestro, a gente tem um músico especializado em música eletrônica, um músico muito bom ligado ao R&B, ao jazz, à música indiana. A gente tem um super baterista ligado ao rock, tem um super tecladista ligado ao rock progressivo. Enfim, a gente tem uma variedade de professores, um conjunto de professores muito diferentes, com conhecimentos muito diferentes, que dá uma riqueza para o curso da Belas Artes, que daí eu acho que é difícil ter em outro lugar. Agora, desculpa, eu peço desculpa se eu tivesse cometido algum erro. Belas Artes, a Belas Artes é ensino público? Não, é particular, é um centro universitário. Tá. É porque eu não consigo imaginar em nenhum momento breve da sociedade brasileira um curso desse perfil entrar para dentro de uma faculdade pública. Mas a Belas Artes, ao mesmo tempo, faz parte de uma fundação da FEBASP. Começou onde é a Pinacoteca do Estado hoje. Então, também tem esse papel social muito importante na essência da Belas Artes. Então, ela cumpre muito bem esse papel. Agora, mudando não, né? Vamos falar um pouquinho de videoclipe, linguagem de videoclipe. Eu posso falar, eu e Adriano de Martini, podemos falar bastante da história do videoclipe no Brasil, mais ele, né, que foi estagiário da BB Video, do Billy Bond, né? O Adriano foi um dos primeiros estagiários. Você vê, o Adriano tem videoclipe na veia, né? Desde o tempo da Fito-Matic. Agora, ambos, nós dois, trabalhamos muito tempo, tanto exatamente na aurora dos videoclipes no Brasil. E a aurora dos videoclipes no Brasil passa primeiramente, no iniciozinho, no Sábado Som, que era o programa do Nelson Motta, e o Nelson Motta conseguia trazer uns filmes mesmo, né? E telecinava aqui para poder mostrar. A primeira vez que eu vi o Pink Floyd tocando foi no Sábado Som. E já era, de certa forma, uma linguagem de videoclipe, né? Depois a gente começou a presenciar o Fantástico. E aí eu e Adriano estavam ali o tempo todo, porque eu trabalhei com o Itamar de Freitas. Eu levava as propostas da Poligram na época para o Itamar, tinha que botar a mão na cabeça do São Francisco para provar que eu estava falando a verdade, né? Porque ele ficava com medo da gente estar inventando que o artista vendeu bilhões de cópias nos Estados Unidos, não tinha como conferir, não tinha internet, você podia falar qualquer coisa. Você tinha que jurar, enfim, quando você queria exibir um clipe internacional ou quando você queria caetituar o teu artista para ele fazer um videoclipe. Então a gente teve Fantástico e, de certa forma, o Globo de Ouro era também clipado, né? Eram musicais tradicionais de televisão, né? Daqueles queijos. E essa coisa seminal veio até surgir o Billy Bond, que o Billy Bond foi o primeiro que fez mesmo, produziu videoclipes e teve um programa de clipe. Depois teve o clipe do Boninho na TV Globo, teve, enfim. Mas a verdade é que quando surgiu a MTV, claro, veio como franchising, com toda a força americana, e ela como que concretizou a utilidade do videoclipe como linguagem, né? Como linguagem de promoção, promoção até industrial da produção fonográfica do mundo, né? Como é que você vê
qual é para você o grande divisor de águas na cultura brasileira? Onde o videoclipe foi mais notado? Ou a linguagem de videoclipe foi mais notada para você? Eu acho que tem 3 fases distintas da história do videoclipe no Brasil. As 3 são muito relevantes. Eu acho que você tem a fase toda do Fantástico, com profissionais da TV Globo realizando videoclipes. Alguns que hoje a gente olha e tem uma qualidade duvidosa, outros têm muita qualidade. Então, e diretores que desenvolveram suas linguagens, como o Jodeli Larcher, o Eide Valesco, o Paulo Trevisan, enfim, o Milton Travesso, o Ciro Del Nero, enfim. Herbert Richard. Acho que ali, o Herbert Richard Jr., sem dúvida. Até estou escrevendo um livro já há alguns anos sobre a história do videoclipe no Brasil, e eu vi todos eles, foi um grande prazer ouvi-los. Então essa fase do videoclipe no Fantástico eu acho muito importante. Paralelo a isso, você teve o Billy Bond, o Olhar Eletrônico do Fernando Meirelles, do Marcelo Taz, do Marcelo Machado, fazendo clipes, o Robertinho Berliner fazendo clipes bastante importantes. Enfim, teve as produtoras independentes ali nos anos 80, que acho uma fase bem relevante. Depois você tem uma segunda fase, que é essa da MTV Brasil, nos anos 90, que é muito importante, com diretores que depois foram realizar seus filmes, né? É importante lembrar que nessa época o Collor praticamente destruiu o cinema brasileiro, e o espaço para quem estava se formando e tal foi o videoclipe. Então você tem o pessoal da conspiração realizando grandes videoclipes com grandes orçamentos, né? O Andrucha, o Zé Henrique Fonseca, Breno Silveira, enfim, diretores maravilhosos. Um queridíssimo amigo meu realizando um clipe super importante, que é o Diário de um Detento, dos Racionais MC. Você tem A Minha Alma, que é quase um tubo de ensaio do Cidade de Deus, da Kátia Lund, do Paulo Lins e do Breno Silveira. Então é uma fase incrível do videoclipe no Brasil, de muita experimentação, de linguagem, de exercícios audiovisuais. Acho uma época riquíssima. Depois você tem hoje os videoclipes na internet, os videoclipes do YouTube, que, de novo, tem uma força muito grande, com bons realizadores. Tem um aluno que hoje é um grande diretor de videoclipe, foi meu aluno na Belas Artes, que é o Felipe Sassi, que vem realizando um trabalho muito bom também em videoclipe. Mas isso tudo, eu falo isso porque nós estávamos sentados na gravadora, a gente coordenava o lado do investimento e o lado do planejamento de marketing, e quando a gente precisava ou não de um videoclipe como ferramenta de promoção, a MTV foi fundamental, né? Sem dúvida. Existia a produção porque existia a MTV. Se só existisse o Fantástico, ele não justificaria qualquer investimento em produção de videoclipe. Foi realmente a MTV que fez o diferencial, que deve ter sido o quê? 90, 91, 92. 90, 91, né? 83, isso. No começo da década de 90. Se a MTV não chegasse ali, eu acho que a gente não conseguiria ter todo esse mercado. E, pô, que bom, né? Que bom que ela apareceu. Assim, tem 2 aspectos que são fundamentais no videoclipe. O primeiro deles é que ele é um casamento perfeito entre som, música e imagem, que vinha sendo desenvolvido desde o início, desde antes do cinema, inclusive. E depois tem um outro aspecto que é uma junção bastante importante, que é o aspecto promocional com o aspecto artístico. E tem esse casamento que é fundamental, quer dizer, ele tem um papel de divulgação inquestionável. Se você pensar nos artistas dos anos 90, da música pop no Brasil, você imediatamente associa aos videoclipes que eles fizeram. Por outro lado, você tem grandes diretores que também encontraram ali um espaço de expressão artística fundamental. Então eu acho que o videoclipe... Eu sou um defensor total do videoclipe como um espaço de experimentação, de exercício audiovisual obrigatório. Eu cortei aí o professor. Eu ia falar da nova utilização da linguagem audiovisual na música, que é a internet, né? Sem dúvida, você consegue fazer videoclipe coletivo. Tem grandes trabalho de término de curso de comunicação e de artes pelo Brasil, que são incríveis. Eu descobri um trabalho maravilhoso de um garoto lá de Campina Grande, que fez um videoclipe sem cortes, na rua, cheio de referências a outros videoclipes. Ou seja, sim, acho que é um grande espaço de experimentação, sem dúvida.
E né? que Se bom você que... pega assim, os vídeos mais vistos, desculpa te cortar, mas se você pega os vídeos mais vistos no Brasil, a maior parte deles é videoclipe. Se você pega assim, a Condzilla é um grande canal no mundo. Perdão, produtora de videoclipe. A Galinha Pintadinha não deixa de ser videoclipe para criança. Claro, lógico, sim. Meu nome, Mundo Bita. Tudo isso, Mundo Bita, inclusive, agora está investindo na Rádio Bita, acabou de fazer um musical do Vento Ventaria, do Biquíni Cavadão. Quer dizer, na verdade, a gente está falando o tempo todo de linguagem audiovisual para música, né? O videoclipe nada mais é do que isso. Se você fizer... Desde uma câmera parada, o cara com o microfone cantando a música, isso é um videoclipe. Pode ser um videoclipe pobre, ou feio, ou mal produzido, mas é um videoclipe. Sim, ou seja, é uma música clipada. Stephanie no meu foto, você pode até questionar a qualidade do Stephanie no meu foto, claro. Mas ele é um videoclipe. O que a Condzilla faz é trabalhar com um nicho muito forte, né, e realizar produções para esse nicho. Então, isso, demonstra a força do videoclipe. O que os meninos de Campinas criaram com a Galinha Pintadinha também é algo bastante relevante. Sim, claro. Nossa, eles agitaram muito, e também, de certa forma, a gente sabe disso, né? Acaba iniciando as crianças na música, fazendo com que elas, despertando o lado lúdico de prestar atenção na música, na canção, cantar junto, aprender música. Isso é fundamental, né, cara? E o audiovisual também, né? Pensar na edição. Então, porque, além dos dois, tem muito a ver, né? Música e audiovisual tem muito em comum. O ritmo é fundamental para os dois, né? O ritmo é essencial para a música e para o audiovisual. E como você vê, Guilherme, assim, existe uma nova estética de videoclipe. Quais são os caminhos futuros para o videoclipe, mixando novas tecnologias? Existe esse caminho? Acho que cada vez mais tem um espaço de experimentação, tanto nesse sentido de obras coletivas. Tem um videoclipe póstumo do Michael Jackson que é maravilhoso, com imagens de fãs do mundo inteiro. Então, acho que isso é uma linguagem, essa questão da estética coletiva. Então, de obras que podem ser feitas por muitas pessoas de diferentes lugares. Isso acho que é uma característica importante. Enfim, videoclipes com orçamentos mais baixos. Acho que você teve um barateamento da tecnologia. Né? Hoje, com um celular, a gente consegue fazer um videoclipe. Então, isso também é muito legal. Quer dizer, esse espaço de possibilidades, outras possibilidades. Pensa que antes o videoclipe ficava à mão da MTV, ficava na mão das produtoras que trabalhavam para a MTV, né, que era o único lugar onde se exibia videoclipe, ou no Fantástico. Hoje você tem uma diversidade grande, né? Você tem muitos lugares para colocar o seu videoclipe. E você acha que não dá para chamar de live action, não, mas você acha que pode caminhar, que, por exemplo, hoje a gente do lado do áudio já temos quase a condição de fazer, por exemplo, a Elis Regina cantar uma música sem ela nunca ter cantado essa música. Já é quase possível isso, né? Você conseguir que uma inteligência artificial fabrique o timbre, fabrique a entonação, aprenda a estética e reproduza aquilo. Já é quase possível. A imagem está mais adiantada ainda. Recentemente eu vi agora imagens do Mozart regendo enfim, gente a partir de quadros. Você acha que vai por aí? Daqui a pouco a gente vai ter o Elvis Presley cantando uma música nova que a gente nem conhecia? Eu acho que vai também para o caminho do clipe interativo, de você entrar no clipe, né? Você conseguir imergir no clipe, enfim, contracenar com o seu artista preferido. Enfim, eu acho que vai, sem dúvida, acho que não tem limites, assim, né? Acho que não tem fronteiras. Acho que pode ter qualquer coisa. A gente que tem, enfim, a gente lembra, eu lembro, por exemplo, com uma grande emoção, até coloquei isso numa aula outro dia, o encontro da Natalie Cole com o pai dela, né? O Nat King Cole em Unforgettable. Aquilo foi revolucionário na época, né? Foi para uma trilha de novela, inclusive, no Brasil. Isso. E foi um encontro... Aquilo parecia uma coisa totalmente inviável, né? E tornou-se possível a filha cantar com o pai, que já tinha falecido há muito tempo. Lindo, você consegue... É aquela coisa, né, que eu falo sempre. Tecnologia é muito legal, mas... e você pode, entre aspas, vou falar fabricar, produzir emoção com tecnologia. Tem que ter acessibilidade.
né? Você não pode deixar o algoritmo decidir para você, né? Você tem que ter uma hora que você tem que chegar e decidir por ele e decidir o que te emociona, né? Esse dueto do Unforgettable e outros discos que a gente tem, da Clara Nunes, que tem participado. Há alguns duetos que foram feitos pelo telefone astral, que são maravilhosos. Você fala, caramba, que coisa linda, que bom que o cara teve essa ideia. Né? Por exemplo, eu acho lindo, que assim, o importante é a criatividade, acima de tudo, sempre. A tecnologia tem que estar em função da criatividade. Tem um clipe que eu adoro, que já foi dessa época da internet, que é um clipe do Conrado Almada, que é um mineiro, fez um clipe pro Skank no ginásio do Mineirinho, em que ele pregou os integrantes do Skank numa parede, e embaixo as pessoas iam passando, e aquilo parecia um caleidoscópio, um efeito incrível, uma ideia simples que ele conseguiu executar, deu um trabalho grande, mas enfim, não tinha nenhuma sofisticação em termos de tecnologia, e o resultado é impressionante, assim. Então, acho que a criatividade é sempre o mais importante. Você pode ter uma ideia muito simples, mas muito criativa, e isso chamar a sua atenção. Tem um clipe também da internet que eu acho fantástico, de uma banda, aliás, uma banda que investe muito em clipe originais e criativos, que é uma banda chamada OK Go. Essa banda OK Go surgiu na internet com um clipe chamado Here It Goes Again, que eram eles pulando em esteiras de ginástica. E aquilo viralizou e chamou uma mega atenção. Até hoje é um clipe muito conhecido. Então, é isso. O importante é ser criativo, ser original, buscar, né, ideias que surpreendam. Isso sempre é possível. Sensacional. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu queria saber o que tem a ver a tia Ciata com a menina Veneno. O que faz um sujeito trabalhando 100 anos de samba e nos anos 80 ao mesmo tempo? Você tem esse ecletismo todo? Isso se deve a um queridíssimo amigo que infelizmente já não está mais aqui. Talvez você conheça, mas foi uma pessoa muito importante na minha vida, chamada Darcy Burger. Enfim, uma pessoa muito importante para mim, que viabilizou esse sonho de transformar meu livro numa série, que foi exibida pelo Viva, depois, e que também me chamou para fazer essa série de 100 anos de samba e conhecer os grandes nomes do samba no Brasil. E o Darcy era uma figura maravilhosa, da qual eu tenho muitas saudades, e que viabilizava esses projetos todos, né? Ele teve uma importância... O Darcy dirigiu... Eu tenho um projeto que eu criei com o Adriano, chamado Samba Social Clube, que o Darcy dirigiu o 3 e o 4. Tá vendo? E ele era nosso grande amigo no tempo da Manchete, porque ele foi executivo da Manchete por muito tempo, trabalhando ali com o Jaime Monjardim, e ali a gente se conheceu e sempre se esbarrou por aí, até que finalmente a gente fez esse projeto juntos, e foi muito bom. E ele fez também os 80 anos do Cristo com a gente, também fez. Fez o Cristo, E era uma figura maravilhosa. Assim, foram assim, períodos muito legais da minha vida. Uma doideira, porque eu dava aula na Belas Artes em São Paulo na segunda-feira de manhã e à noite. Na terça-feira ia para o Rio para fazer a série do samba, voltava no sábado para São Paulo, mas era um privilégio, né? Enfim, quer dizer que você abandonou as ombreiras dos anos 80 para aprender o samba? Você foi aprender o samba, é isso? Isso. Apesar do Noel Rosa ter falado que ninguém aprende samba no colégio, você aprendeu no colégio? Eu sempre gostei muito, né, de escola de samba, eu tive uma experiência muito legal aqui também de ser pesquisador de enredo de uma escola de samba chamada Tom Maior. Foi um outro momento muito bacana, assim, uma lembrança incrível, que eu fui jurado do samba enredo, fui pesquisador, fui chefe de ala, enfim, foi uma experiência incrível e sempre adorei samba, né? O samba tá lá presente nas trilhas de novela desde sempre. Sim, né? Se claro. você pegar a mesma trilha que você acha melhor de todos os tempos, que é a Gabriela, tem lá sambas incríveis. Quero ver descer, quero ver subir. Walter Queiroz. Eu adoro. Sempre gostei muito dos grandes nomes do samba. E para mim foi uma descoberta, assim, foi um aprendizado. Então, na verdade, foi uma oportunidade você fazer, né? O samba tem uma coisa, e eu posso dizer de cadeira, eu sou um cara que sempre gostei de samba, e se o cara é um pouco mais longevo na música, vai lembrar que o samba era tratado com um pouco de preconceito pela MPB, ele demorou a ser assimilado. As rádios do Rio de Janeiro que tocavam MPB
não tocavam samba. Tocavam de vez em quando um Paulinho da Viola, quando tocavam um Martinho, uma exceção. Eu tocava a Bete Carvalho, muito difícil. Tratavam com preconceito. E por isso, modéstia à parte, o Samba Social Clube foi tão importante, que veio da criação de um programa de samba dentro de uma rádio de MPB. Então, assim, o samba, quando quer, ele rapta as pessoas. Ele olha lá de cima e fala assim, é esse. Aí me elegeu. Eu não tive a oportunidade de ter crescido no humor, acabei criando um projeto de samba que deu certo pra caramba, porque os caras lá quiseram. Eu vou servir o samba. Mas depois de você servir o samba, quer dizer, não sei se cronologicamente você fez os anos 80 primeiro ou se fez 100 anos de samba primeiro. Então, eu fiz, na verdade, um especial pro Multishow, que foi onde eu conheci o Adriano, de um show no Olímpia, aqui em São Paulo, uma casa extinta já, sobre os anos 80, que depois virou um DVD do Multishow. E ali começou a minha amizade com o Darcy, que, aliás, era gêmeo, e unir pessoas muito legais, assim. As equipes do Dadá eram sempre muito incríveis. Muito bacana. Eu tive o privilégio de conviver com pessoas fantásticas, como o Tarek de Souza, Guilherme Lage, a Ana, o Rodrigo Sampaio, enfim, pessoas maravilhosas. O Alexandre Catenas, que daqui a pouco vai estar na minha aula também. Enfim, pessoas muito bacanas. E então eu fiz essa especial pro Olímpia, depois eu fiz a série do samba, depois eu fiz os anos 80, e depois eu fiz uma série chamada Jovens Compositores Unidos, que me trouxe um outro amigo querido, dois amigos, um casal fantástico, que é o Gabriel Moura e a Fernanda Castro, que são queridíssimos. Gabriel Moura, eu tive a felicidade de ver o show do Farofa Carioca e trazer o cara do Farofa Carioca para a... Não era Poligram, Ricardo? Não, já era Universal, para a Universal Music. A gente contratou e ali a história toda começou. Não, o Gabriel é fantástico, né? Um super compositor. Grande amigo. Então, assim, e a paixão pelos anos 80 é orgânica, quer dizer, tem a ver com o que você viveu na tua juventude e tal? E com esse desafio da professora, né? Totalmente, era muito relacionado à minha formação e tentar comprovar para a minha professora que ela estava equivocada e que os anos 80 tinham sido muito ricos, né? E continuo defendendo isso. Foram essenciais para a cultura do Brasil. Você sabe que existe uma competição entre décadas. Eu não vejo ninguém brigar muito pelos anos 90, nem pelo novo milênio, mas existe uma competição entre os anos 60, os anos 70, os anos 80, e quando você vai no detalhe, você vai ver que tem a ver com a contemporaneidade de quem discute. Sim. Eu tenho a tendência de achar os anos 70 mais importantes, porque eles foram na tenra idade, quando era mais suscetível a influências, os anos 70. Provavelmente, o Guilherme passou pela experiência nos anos 80, e muita gente anterior a mim passou nos anos 60. Então, na verdade, essas 3 décadas são bastante importantes, porque, na verdade, os 70 são filhos dos 60, quem fazia música nos 70 é filho da linguagem pré-bossa nova e bossa nova. Quem fazia música dos anos 80 escutou Chico Buarque, escutou Caetano Veloso, por isso fazia um rock and roll com aquela caneta, né, melódica e lírica, né? É importante por causa disso. E assim, não acho só linguagem diferente. Agora, quando eu dou aula de história da música brasileira, eu percebi exatamente isso que você está dizendo. Eu percebi que era pouco dar uma aula sobre os anos 60. Porque foram nos anos 60 o Show Opinião, os festivais da canção, o movimento tropicalista, enfim, cada um desses temas já merecia uma aula por si só. Os anos 70, não dá para dar uma aula sobre os anos 70, dada a diversidade. Você tem rock progressivo, rock rural, Rita Lee, Raul Seixas, Clube da Esquina, Secos e Molhados, enfim, Raimundo, o pessoal do Ceará, né? Enfim, você tem uma diversidade, novos baianos. Impossível dar uma aula só. Aí você vai para os anos 80, de novo, né? Você tem uma diversidade muito grande. Tropicália, né? Tropicália é 68, né? Tropicália é 68, mas de certa forma já ecoa nos anos 70 de uma maneira gigante. Tanto é que aquele livro 73, o ano que... Você escreveu lá o texto fantástico. Eu escrevi lá. É um livro que fala de uma geração que é filha da geração que é uma retropicália, né? Então, assim, a MPB teve essa coisa antropofágica de engolir, vomitar outra coisa, e os anos 80 na imaginação que engoliu os anos 70 inteiro e vomitar com a influência
do melting pot internacional, né, cara? E a diversidade que você tinha nos anos 70, né? Você tinha, enfim, os românticos, Odair José, você tinha música concreta, né? Enfim, você tinha grandes artistas ali, você tinha... Enfim... Os Metak, Walter Franco, tinha os loucos, os malditos. Os novos baianos, né? Você tinha... Oh, nossa. grandes artistas, né? O Som Livre Exportação, lá o movimento artístico universitário, Gonzaguinha, Ivan Lins. Não, é muita coisa. Ali dá para você pegar... como diria Jack o Estripador, tem que ser por partes. Tem que ser por partes. Aprendi muito aqui, te ouvindo. Vou buscar os teus livros para lê-los todos. Tenho certeza que eu vou me divertir e vou saber muito mais coisa do que eu já aprendi até hoje. Eu já estou super ansioso para a aula de amanhã. Te agradeço demais o convite. Também aprendi um bocado. Agradeço todo mundo que acompanhou a gente aqui nesse período. E é isso, agradeço demais a oportunidade mesmo. Eu sou bem tímido para participar de Não, imagina. Mas você estava soltíssimo. Adorei mesmo, foi muito gostoso, então agradeço demais a oportunidade de estar aqui com você. E com você. Tá bom, agradeço a você. Então, proceda às honras da casa e encerre. Pronto, um beijo, pessoal. Beijo, obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, bom descanso.